Veni Creator Spiritus, mentes tuorum vis. Bom, vamos dando continuidade aqui à nossa disciplina de Sociologia, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre o comércio e as cidades, dando continuidade ao texto anterior. Dissemos antes que a expansão comercial e urbana foi um dos principais prenúncios dos tempos modernos nossos. Como mostra o historiador Jacques Le Goff, em seu livro Mercadores e Banqueiros da Idade Média, os comerciantes cristãos viviam, então, um grande dilema, divididos entre o desejo de ver seus negócios florescerem e o medo de ofender a Deus. Queriam enriquecer, mas também merecer o reino dos céus. De toda forma, a atividade comercial se expandiu a ponto de se poder falar em uma revolução comercial a partir do século XII, e essa ideia de iniciar aí, vamos dizer assim, começou a transformar, tá? A base do comércio e das cidades. No século XIII já havia na Europa uma intensa movimentação de comerciantes trazendo mercadorias de diferentes lugares para feiras que atraíam grande número de pessoas. Enquanto os comerciantes do norte da Europa tinham, sobretudo, tecidos de lã para vender, os mercadores italianos ofereciam produtos do Oriente, trazidos para os portos de Gênova e Veneza, pelos muçulmanos que controlavam as rotas do mar Mediterrâneo. Entre os produtos orientais apreciados na Europa figuravam artigos de luxo, como sedas, porcelanas ou joias, e ainda as famosas especiarias, né? Vai dar origem aí à nossa busca aí do nosso Brasil. À medida que o comércio europeu se expandia, a Igreja foi encontrando formas de amenizar a censura às iniciativas dos comerciantes. Uma delas foi defender a ideia de que as atividades dos mercadores traziam conforto a muita gente. A ideia de bem comum foi ficando cada vez mais forte. O trabalho investido em percorrer caminhos em busca de mercadorias era tão grande e tão custoso que pareceu justo que os mercadores lucrassem com a venda de seus produtos e que também pudessem cobrar quando emprestavam aos que precisavam. Afinal, o dinheiro que tinham para emprestar era fruto de muito trabalho e muito esforço. É claro, gente, que a igreja lucrava muito com isso, né? A intensificação da atividade comercial provocou importantes transformações no cenário rural, até então predominante, na medida em que contribuiu para o renascimento da vida urbana. Isso não quer dizer que no fim da Idade Média tenha ocorrido um ressurgimento das cidades do mundo antigo. A polis grega e a cidade romana foram criações de sociedades basicamente agrárias, enquanto as cidades que agora surgiam ou prosperavam na Europa Ocidental eram criações de comerciantes, mercadores e artesãos. Pessoas existencialmente dependentes de uma economia mercantil. Não por acaso, a praça do mercado, onde se compravam e vendiam mercadorias, tornou-se o centro dessas cidades. Em seu redor se situavam a prefeitura, a escola, o tribunal, a prisão. Do outro lado, a igreja ou catedral. O sagrado e o profano se aproximavam, como lembra o sociólogo historiador Dieter Hassenpflug. Um bom exemplo dessa aproximação é a palavra alemã Messe,
que tem dois significados: um comercial, feira, e outro religioso, missa. Isso tudo para a gente entender que a formação, né, isso dentro do nosso curso, que a formação da sociedade comercial na Idade Média teve influência enorme da religião predominante da época, a católica. Essa mistura entre o sagrado, né, e o profano sempre existiu, desde que se desse vantagem ao sagrado. E a nossa formação, nesse momento, vai ter essa duplicidade na, vamos dizer assim, na influência desse surgimento, tá bom? Uma aula curtinha, justamente para vocês assistirem as anteriores, para poder ficar bem afiado. Na próxima aula eu vou falar sobre as feiras de champanhe e as especiarias, para a gente fechar esse bloquinho aí, tá bom? Então, até a próxima aula.